Bom, voltamos nesse segundo bloco, recebendo meu convidado, psicólogo André Felski, que é especialista na abordagem comportamental e hoje vai estar conversando com a gente sobre relações afetivas. André, é um prazer te receber aqui. Também de estar aqui contigo, né, nesse momento também, para aproveitar para a gente falar um tema tão importante no dia a dia de hoje. Verdade. Ainda mais que essa semana é semana do Dia Internacional das Mulheres. A gente sabe que as mulheres se preocupam muito com seus relacionamentos, principalmente os afetivos. Eu quero dizer que o André vai estar aqui todo mês conversando com a gente sobre esses temas do comportamento humano, que são muito importantes e que estão sempre na nossa lista. Isso. Relacionamentos afetivos, né? Então, as relações humanas, elas descendem desde os primórdios, né? A gente começa no primeiro momento com os pais, ou então com a mãe se relacionando, com o pai se relacionando com a criança, e vai ao longo da vida criando uma série de conceitos também sobre as relações. E essas relações, elas vão, de certa forma, depois de algum tempo, tentando ou buscando ser reproduzidas ao longo da vida também. O ser humano acaba tendo esse modelo e vai construindo camadas diferentes também ao longo da vida, né? Ou seja, primeiro relacionamento que eu tenho na vida é com a minha mãe, ali no quarto, isso, né? Logo cedo. Logo cedo, primeiro, né, com os pais, depois o pai, né? A figura paterna. Então, esse modelo está dizendo que ele é muito importante e que vai reproduzir uma vida inteira. Isso, é uma vida inteira. Então, a gente vai buscar, muitas vezes, estratégias ao longo do nosso movimento da vida, de como lidar com as relações, baseado primeiro nessa primeira relação. Na primeira relação que a gente fez, ou com a nossa mãe, ou nesse núcleo familiar observável, né? A relação primordial. Isso, depois a gente vai inserindo a escola, os colegas, outras pessoas também, que vão colocando também, vão formando também relações afetivas. Sim. Novas relações afetivas. Novas relações. Eu acho que depois, daí quando a criança começa a ir pra escola, daí começa as amizades, né? Isso. Mas também, essas amizades também já se baseiam no primeiro relacionamento. Exatamente. Que é o dos pais. Na construção de homem e mulher também, que a criança vai fazendo também. Também. Então, tudo se baseia lá no início, quando era um bebezinho. Se baseia no início e vai se construindo assim ao longo do tempo, com outras inserções. Sim. Mas sempre tem um start, né? Entendi, Alice. E André, e quando não foi muito legal lá aquela primeira relação? Quando foi assim, né? A gente sempre espera que tenha um lar amoroso e acolhedor, né? Para uma criança. Mas a gente sabe que nem sempre é possível e nem sempre é assim, porque os pais, eles também não são perfeitos, né? Eles tiveram as relações deles também. Então. Eles vêm de uma outra carga também, de uma outra condição, muitas vezes. E como é que a gente faz para correr atrás disso? E aí tá. Quando adulto. E aí tá. Quando a gente começa a namorar. E aí começa a situação assim, primeiramente, né, a gente vai avaliar que resultados a gente vai tendo nessas relações. Se a gente está tendo um resultado baseado numa relação que a gente já visualizou, a gente está reproduzindo uma relação passada. E a gente não está se entregando, se relacionando como deveria. Por quê? Está se relacionando do modelo, de uma forma... De pai e mãe. Exatamente. Que aí a gente... Então já é o primeiro erro aí que... Então esse modelo ele acaba trazendo... Para aquele casal funciona, ou para aquele casal funcionou, ou não funcionou. Mas aí até então a gente tem essa observação, né? Primeiro momento. E claro, depois a gente vai fazendo as nossas idealizações também. De como são, o que seria o ideal, ou o contrário. E aí a gente começa a se chocar com dados de realidade no dia a dia. Que seria o ideal versus o possível? Exatamente, o ideal versus o possível. O possível nem sempre é idealizado. E o possível nem sempre é tão romantizado quanto a gente gostaria. Não, o possível dificilmente é romantizado. Então, uma relação afetiva baseada no real, que traz dados de respeito e dados principalmente baseados na tua própria percepção, né? Que você fez o misto, né? Família, amigos, e você juntou essas informações e a partir daí você consegue fazer uma análise e transcender isso. Transcender no sentido de
absorver o que é melhor para ti. Né? No sentido, o que funciona para mim? Pô, o que funciona para mim nem sempre é o que funcionava com meus pais. Ou funcionou para aquela... E aceitar isso, né? Exatamente. Que eu acho que deve ser mais difícil, né? Exatamente. Aceitar a tua individualidade, aceitar que tu é única, aceitar o diferente, né? E aí tem uma coisa fundamental, tu te relacionar muito bem contigo. Tu aprender a se relacionar bem contigo, afetivamente contigo. Que daí é a autoaceitação que falam tanto, André. Isso, autoaceitação e a capacidade de você enxergar pra você com carinho. Receber você e conseguir nessa construção, né? Toda essa miscelânea de coisas que vão acontecendo, você conseguir chegar ao ponto de, bom, tá bom, isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim. Opa, tudo bem, eu quero ir por esse caminho agora. Ou não quero por esse caminho. Eu quero eu mesmo começo. Aí quando você atinge a maturidade, você começa a escolher. De uma forma consciente. Exatamente. Uma forma consciente. E alinhada com aquilo que é importante de verdade pra ti. Com a essência. Com a essência. Andreu, preciso te fazer essa pergunta. Uma das palavras que eu mais escuto na internet, e fora da internet também, você é tóxico, relacionamento tóxico, aquele fulano, ele é tóxico. Então essa tóxico virou uma modinha, essa palavra, sim, né? Sim. Daí eu queria te perguntar, para um profissional, né? O que é um relacionamento tóxico? E daí ao contrário, o que seria um relacionamento afetivo saudável? Como a gente saber esse limite e também como a gente se precaver, isso, né, de relacionamentos assim. Tá. Primeiramente, como a gente estava comentando, é fundamental que a gente consiga estabelecer uma boa relação com a gente. Quando a gente estabelecer uma boa relação conosco, a gente começa a conseguir colocar limites e colocar camadas diferentes. Por exemplo, um exemplo bobo, só para... Bom, eu estou numa relação, de repente, uma situação que me aconteceu. Um senhor não comia abacaxi porque a esposa não gostava que comesse abacaxi. Nossa. E ele ficou por 50 anos nessa relação não comendo abacaxi. Tadinho. Isso é uma relação tóxica construída. Sim. Porque para ele estar em relação, ele precisa abrir mão do abacaxi. Da individualidade. Sim. O abacaxi é individualidade, percebe? Sim. E a gente tem que descascar isso, né? A gente tem que descascar esse abacaxi. Literalmente, olha só que engraçado. Então a gente vai pegando nesses detalhes. Sim, e é muito sutil, né? Exatamente, muito sutil. Não é aquela coisa escancarada, foi agredida ou foi humilhada. Não, uma coisa tão sutil. E né? chega nesse ponto. Porque quando tu vai se colocando em camadas em que você não aparece na relação, que você está se relacionando com a expectativa do outro aceitar aquilo, você vai deixando, vai se despersonalizando. Então, um dos segredos para uma relação saudável é que tu não te despersonalize. Tu seja você, tudo bem, tu te aceita. O outro não é obrigado a concordar com tudo. Mas quando ele se dispõe a perceber que ele está lidando com um ser humano e que é diferente dele, que não está em relação com ele mesmo. E aceitar. Exatamente. Quando tu te relaciona com alguém, tu não te relaciona contigo mesma. Te relaciona com outro. Então é a mesma coisa. Para que os dois entendam essa dinâmica de um e de outro, é fundamental para que os dois se respeitem também, mas que principalmente o respeito próprio não deixe de existir. Nunca. Em nenhum momento da vida. E quando essa aceitação não acontece, André? Quando as opiniões são muito divergentes ou quando o estilo de vida talvez, não sei, é muito diferente, é possível ainda construir essa relação? Quando existe um acordo na relação. Porque tem momentos que fica muito difícil, né? Aceitar o outro daquela maneira porque é muito diferente do que eu faria, digamos assim. Exemplo engraçado. Eu sou mais pacato, gosto de ficar mais em casa. A minha companheira ela é mais expansiva, gosta de sair mais de casa. Tá, Por que a gente não discute? Por que a gente não discute? Por que a gente não briga? Porque ela tem a individualidade dela, eu respeito a individualidade dela,
e ela tem bom senso e respeita a minha individualidade também. E nenhum impõe para o outro modelos de aprendizagem de outras relações. E daí vocês encontram um meio termo? É um acordo. Eu vou ali, tu vai ali também. Fica bom para nós dois. Daí no outro ali eu não vou. Mas no outro... Isso. Então a gente vai organizando, fazendo acordos. E equilibrando, né? Exatamente. É mais ou menos esses acordos, eles, pelo que eu tô vendo, precisam ser equilibrados, né? Pra dar certo. Exatamente. Mais ou menos isso, né? André, você atende em Blumenau, presencial, né? Mas atende pelo mundo, né? Tem uma carreira internacional, né? Portugal, eu atendo Espanha, eu atendo Holanda, eu atendo Canadá, atendo o Reino Unido também, outros países também. Então... É o virtual, né? É o virtual, né? Não tem limite, né? Exatamente. E presencial aqui em Blumenau, no teu consultório fica no shopping. Tu podes dar o teu Instagram ou o teu modo de contato, por favor, para as pessoas localizarem? Eu posso, as pessoas podem me localizar no meu Instagram, Psi Andriofelsky, né? Como escreve? ANDRW.FLSKI. Isso, Andriofelsky. Te acha ali, já tem todos os teus links. E o André tem uma carreira internacional, né? Atende pessoas de vários locais do mundo. André, eu te espero no próximo mês pra gente conversar aí. Papo vai longe. Papo vai longe. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado a você. E até a próxima, então. Até. Eu quero falar para vocês sobre a Zanzi Concept, que é a marca que está me vestindo hoje aqui no programa. A Zanzi é uma grife de roupas aqui de Blumenau, que tem 3 anos. A CEO da marca é a Elisângela Reynolds, ela que é a criadora. Então a Zanzi tem muito o perfil dela, que é uma mulher moderna, uma mulher ativa, uma mulher elegante e que está sempre em movimento. Então, se você gostou do meu look de hoje, dê uma passadinha lá no Instagram das @ZanziConcept e clicando lá no link da bio você vai ver as lojas disponíveis para compra ou até mesmo a compra pelo próprio site. O programa de hoje então vai ficando por aqui. Eu desejo uma excelente semana para vocês, com muita paz, com muito amor, com muitas boas energias, e até a próxima terça-feira às 20h30 aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Até lá!